E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Pessoal, eu quero falar hoje de um assunto que pra mim é bem importante e para todos os profissionais de marketing também é bem importante, mas eu sinto que muita gente não se tocou disso ainda. Eu não sei até que ponto dentro das faculdades isso é batido, e eu sei também que o mercado de marketing tem uma questão de que a maioria das pessoas não faz faculdade de marketing. Então, talvez elas não tenham acesso a isso porque a gente está tendo uma enxurrada de pessoas que está entrando no mercado de marketing porque está fazendo alguns cursos na internet e está entrando direto ali, sabe? Tá estudando o Érico Rocha, no final das contas. Mas eu sinto que é um gap grande que a gente tem, que muita gente não conhece esse cara, que é simplesmente o pai do marketing, que é simplesmente o Kotler, esse velho lindo aqui que a gente tem na imagem. Kotler, galera, para vocês terem uma noção, ele é formado em economia ali e tudo mais, né? E por que que ele é um cara formado em economia e não é formado em marketing? Você não tá dizendo que a gente tem que estudar quem é marqueteiro, quem é do mercado? Quem estudou para isso? Sim, você me fala isso. Porque assim, galera, na década de 60, a gente já existia, marketing existe desde que o mundo é mundo. E pós-revolução industrial, antes da revolução industrial ali, as coisas eram muito artesanais, então o poder de produção das pessoas era muito menor. Elas produziam é, em escala artesanal. Pós-produção industrial, quem tinha o poder de produção eram as fábricas, então elas começaram a produzir muita coisa, mas assim, eram poucas fábricas que tinham. Mas isso começou a crescer, começou a crescer, começou a crescer, surgiu a necessidade de ter técnicas de venda para eu conseguir concorrer com o meu concorrente. Aí começou a surgir marketing, começou a surgir branding e tudo mais, mas coisas muito empíricas e coisas muito teste, assim, sabe? Então, ali no começo dos anos 1900, começou a surgir muita coisa, design estruturado e tudo mais. E esse cara, na década de 60, foi o primeiro cara que ele pegou e ele fez os primeiros estudos do mundo de como estruturar o marketing como uma ciência, como uma coisa estruturada. Então, basicamente assim, esse cara ele nunca leu um livro de marketing na vida dele antes dele escrever o primeiro livro dele, que é o Marketing Management, porque não existia nenhum livro de marketing antes. Essa é a questão. O Kotler, antes de escrever o primeiro livro de marketing dele, nunca leu um livro de marketing antes porque ele não existia. Ele escreveu o primeiro livro, que é o Marketing Management, ou Administração de Marketing. É um livro imenso que tem lá na faculdade que eu dou aula, é um livro imenso, cara, é um livro, tipo, sim, grandão assim, tem uns 20 lá na faculdade e ninguém pega aquele livro, porque enfim, é um livro gigantesco, mas, cara, a essência do marketing tá toda ali, mesmo sendo um livro da década de 60. Então vocês entendem o tamanho desse cara para a indústria? Vocês entendem o tamanho desse cara para o mercado? Hoje ele tem mais de 60 livros publicados, sabe? Ele nunca mais parou de estudar isso. E é um cara que ele não vai vender uma fórmula para você. Ele não vai dizer faça isso, isso e isso que você vai ter esse resultado. Porque ele sabe que o marketing não é isso, sabe? Ele não é um guru que tá te vendo uma fórmula. E eu acho que se todos os gurus lessem um pouquinho de Kotler, o mundo ia ser muito melhor, sabe? Então é um cara hoje que tem mais de 60 livros publicados. Inclusive a série que eu acho que é a mais genial de todas, que é a do marketing 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, que o cara sintetiza a situação do marketing mundial, sabe? É um cara que tá lá com seus 80 e poucos anos, acredito, que ele nunca parou de estudar, sabe? E ele sempre vai buscando informação e ele tá estudando hoje IA, tá estudando internet, pra eu ver um Zé Bunda que tá formado, formou ali 6 meses, começou a trabalhar com uns postzinhos ali, começou a performar umas campanhas, a dizer que não quer estudar, que não precisa mais estudar. E esse cara tá estudando, esse cara criou o marketing, tá estudando até agora. Então não tem como a gente não parar e não acompanhar assim esse cara assim, sabe? É... O Kotler ele tem toda uma história ali como economista, professor, ele foi consultor da ONU, consultor da IBM.
E basicamente ele construiu o marketing como ciência, sabe? Não como um achismo, assim, sabe? E é um marketing antes de Kotler, assim, era meio que uma coisa antes do Kotler e depois do Kotler, porque depois ele estruturou tudo isso, sim, sabe? E ele pegou a época, tipo, de ouro da publicidade, no final das contas, sabe? E o marketing acabou que, assim, ele se tornou uma estratégia de negócio, no final das contas, sabe? O marketing hoje, ele é uma coisa maior que a publicidade está dentro do marketing. Então, muito pela estruturação que ele fez, né? Muito pela estruturação de produto, valor e consciência, sabe? O marketing antes era muito focado no produto, sim, sabe? Muito focado no produto e no que você venderia, assim, em cima dele e as vantagens do produto e tudo mais. Depois ele acabou indo muito pro consumidor, sabe? O que o consumidor quer, porque começou a encher de concorrência, a gente tinha que focar no consumidor. E hoje em dia ele analisa que o marketing é muita questão de consciência e de vários outros fatores que a gente tá trazendo, né? Então eu vejo que quanto a internet está falando muito de algoritmo, muito de performance, muito de numerozinho, o Kotlin tá falando em propósito, sabe? Tá falando em consciência, tá falando em construção de empresas, sabe? Então é muito doido isso, assim, sabe? Só que é muito mais fácil você vender uma formulazinha na internet do faça isso, poste aquilo, copie aqui, pegue minha IA aqui, que a IA vai fazer tudo sozinho, do que você pegar e ler um marketing 6.0, sabe? Então, o mercado, assim, tá se estragando muito nas referências, porque as promessas são muito fáceis. Só que uma coisa é prometer, outra coisa é entregar, sabe? Então, enfim, tipo, a diferença de quem estuda Kotlin e segue um guru, eu acho que é muito simples, sabe? Eu acho que um cara que segue Kotlin, que lê Kotlin, ele constrói empresas, né? O outro constrói engajamento. Engajamento uma hora acaba, cara. Você construir uma empresa através de marketing é outra questão, né? Só que nessa, a gente tem uma série de profissionais frustrados, profissionais fracos, profissionais que não entendem de marketing. Cara, tem muita gente que tá há anos no mercado, nunca abriu um livro de marketing na vida, começou só a ler essas coisinhas aí na internet, faz ver cursinho ruim, faz pós-graduação ruim e diz que entende de marketing porque sabe falar um pouquinho de, você tem que postar isso, você tem que postar aquilo. Não entende nada de estruturação de marketing, sabe? Essa é a questão. Quanto essas pessoas entendem de estruturação de marketing, sabe? Então, pegue um livro do Kotler e leiam. Pegue lá o Marketing 6.0, mais novo dele. Leia aquele livro. Eu tenho certeza que aquilo ali vai te ajudar bastante, sim, sabe? O Kotler tem muito uma questão, assim, de uns pontos que ele sempre traz, assim, sabe? Eu acho que antes de querer ser criativo, você tem que entender o básico do marketing, né? Questão de segmentação e posicionamento, sabe? Não existe você querer falar com todo mundo. Você tem que escolher o nicho que você vai atuar, você tem que escolher a segmentação que você tem que falar, e você tem que conversar com as pessoas diretamente sobre esse posicionamento. Se a sua empresa não tem posicionamento, cara, já tá errado aqui, sabe? Você não vai fazer postzinho em cima daquilo. Proposição de valor. A empresa tem que vender alguma coisa além do produto. O que você enxerga de valor percebido em cima daquilo, sim, sabe? O Kotlin trouxe todas essas questões e bate muito nisso. O mix de marketing, os 4 Ps. Cara, os 4 Ps são uma coisa assim que, cara, é o alicerce do marketing. Produto, preço, prazo e promoção. Se você precisar explicar marketing para alguém, traz isso. Produto, preço, prazo e promoção. Só que, cara, é vendido hoje como se fosse só o P de promoção. Sabe? Esses tempos eu fui numa palestra, coitada, era uma menina que não tinha a menor condição de estar ali, assim, sabe? Que claramente ela não sabe o que está acontecendo, assim. Ela não sabe, não entende nada de marketing, assim, sabe? E ela deu uma palestra sobre marketing moderno e ela não sabe, ela só falou do P de promoção. E falou muito mal ainda, assim, sabe? E hoje a gente tá num mercado completamente viciado nisso. As pessoas não entendem a estruturação de marketing, assim, sabe? E, cara, a chance disso dar certo é muito pequena, assim, sabe? Então, por isso que a gente precisa trazer mais essas questões, né? E também, o Kotler sempre falou muito de responsabilidade e consciência, assim, sabe? Então, o Kotler sempre vendeu o marketing como uma ferramenta de transformação social, né? Não como uma manipulação. Então, todas as questões de ESG, de responsabilidade social de empresas, Kotler sempre trouxe isso nos seus livros. E isso é construção de marca, galera. Construção de marca a médio e longo prazo, sabe? Não a curto prazo. A diferença que eu vejo do Kotler para esses gurus ali é a questão, assim, o Kotler sempre defendeu a construção, né? Com quanto que você agregaria, qual que você agrega na tua empresa em 10 anos? Então, tipo, os gurus sempre venderam a questão de transformação rápida, né?
E, cara, é muito mais fácil você vender a transformação rápida, mas você entrega a transformação rápida? Até que ponto é melhor pra tua empresa, assim, sabe? O guru fala muito em performance, o Kotler fala muito em propósito, sabe? Que é outra coisa, assim, sabe? O que tua empresa nasceu pra fazer, sabe? Então, a gente vê diferenças ali. É... Que, cara, acho que te joga um enlatado ali, faça isso aqui, aquilo não dá certo, foda-se. O outro te ensina a pensar, sabe? Kotler ensina profissionais de marketing a pensar. Por isso que eu vejo que falta isso dentro do mercado, sabe? Estudar Kotler, galera, é estudar o ser humano, estudar o comportamento humano. E marketing é isso, marketing são pessoas. Marketing não é um guru que entra num carro, sai andando por aí, igual o Thiago Finch faz, né? De Lamborghini e terninho ali, eu vou te deixar rico. Marketing é sobre pessoas, galera. A gente entender pessoas, analisar pessoas. E marketing é construção. É você entender que você constrói pouco a pouco. Não é performance. Então, leiam Kotler, galera. Leiam Kotler, conheça esse velho. Esse velho é gente boa. Olha aqui, olha como ele tá legal. Esse cara, ele conhece muito do que ele tá falando. Ele estuda realmente marketing de verdade. E a gente precisa realmente trazer mais essas referências, galera. A gente precisa trazer mais que as pessoas leiam mais Kotler, leiam mais Ogilvy. Eu tô lendo esse livro aqui novamente, Confissões de um Publicitário. É fantástico. Um cara da década de 60, a leitura que ele tem na gestão de uma agência. Que muito guruzinho desse que vende curso não tem essa leitura. Não tem um terço dessa leitura. Leia Seth Godin, leia autores de verdade, sabe? Sobre marketing. Não fiquem lendo essa galera aí que não construiu nada. Então, enfim, não percam seu tempo com coisas que não vão te transformar de verdade. E as bases de verdade do mercado estão aqui, galera. Estão com essa galera, estão com quem faz as coisas acontecerem e estudaram isso aqui de verdade. Então, é isso, pessoal. Valeu aí. Leiam Kotler, me digam o que vocês acharam desse vídeo e comentem aí. E espero vocês aí. Beleza? Valeu!